Que saudade de você! Todas as tardes, às 2h, na Rádio Capital, no programa do Eli Correia. E, gente, no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial, você também pode acompanhar as mais emocionantes histórias. E ainda, se inscreva e acione o sininho para todas as vezes que nós postarmos uma carta, você ser avisado, tá bom? E ainda clubedamizade.elicorreia.com.br para você saber tudo que o Clube da Amizade faz por você. E na história que a vida escreveu, anunciou a própria morte. Atenção, atenção! Estou informando o meu próprio falecimento. Atenção! O falecimento deste grande amigo de vocês, amigo do seu dia a dia, Nelson Fortunato. Eu não sei a hora do meu enterro, mas a verdade é que eu morri. E quem quiser me visitar, eu estarei lá no velório, deitadinho no caixão. Rezem por mim que eu ficarei agradecido. Nelson Fortunato, uma das pessoas mais conhecidas de Nova Europa, cidade do interior paulista, perto de Araraquara, brincalhão e extrovertido. Montou um carro de som e começou a percorrer a cidade tocando músicas e anunciando tudo o que acontecia na cidade, até que acabou descobrindo que poderia ganhar algum dinheiro com isso. Na época, Nelson tinha um fusquinha velho, mas muito bem cuidado. O microfone era aquele tipo boca de ferro, que ele ganhou do dono da rádio da cidade. O alto-falante, aquele antigo tipo corneta. E com o tempo, as coisas foram melhorando e Nelson foi ganhando o seu dinheirinho. Nelson Fortunato passou a anunciar as novidades que o comércio da cidade oferecia. Era farmácia central, supermercado, lojas, borracharia, oficinas mecânicas e outros estabelecimentos. Mas o que mais chamava a atenção eram os anúncios fúnebres que Nelson fazia. Nelson fazia questão de anunciar os falecimentos dos moradores de Nova Europa. Quando ele fazia os anúncios comerciais, ele tocava músicas populares, estilo sertanejo. Mas na hora de anunciar as mortes, ele sempre colocava como prefixo aquela canção só executada, chamada O Silêncio. Qualquer um na cidade que ouvisse essa música, O Silêncio, sendo tocada no carro de som do Nelson Fortunato, já sabia, alguém morreu. Alguém tinha falecido. As pessoas até paravam de conversar para prestar atenção. Os que estavam trabalhando paravam por um momento para saber quem havia morrido na cidade. Aí, o Nelson abaixava o som da música, daquela música chamada O Silêncio, e anunciava: É com muito pesar que informa o que faleceu na madrugada de hoje em sua residência, o seu Ernesto, 82 anos, nascido e criado aqui em Nova Europa. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 16 horas. Nossos sentimentos à família enlutada. Noticiei o falecimento do senhor Ernesto. E aí, ele subiu o som da música novamente. Nelson Fortunato era mesmo a pessoa mais conhecida de Nova Europa. Além dos anúncios comerciais e notas de falecimento, Nelson Fortunato também dava notícias de utilidade pública, anunciava perdas de documentos, anunciava outros objetos perdidos ou encontrados. Nelson sempre foi brincalhão
e extrovertido, sempre. Como no interior todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, e ele conhecia muito o dono da rádio. Tanto que um dia, lá na emissora, ele deixou gravada a notícia da sua própria morte, para ser transmitida pela rádio no dia em que ele morresse. Era uma brincadeira? Era uma brincadeira, mas que infelizmente se transformou em realidade. A princípio, as pessoas não entenderam nada. O que é isso? O Nelson anunciando a própria morte? Que brincadeira de mau gosto é essa? O Nelson anunciando a própria morte, a morte dele? Só depois foram saber que não se tratava de brincadeira, e sim que ele próprio estava anunciando a sua morte, e na voz dele. A cidade inteira parou para se despedir de Nelson Fortunato, que durante tantos anos circulou pelas ruas da cidade anunciando ofertas, promoções e principalmente falecimentos. Mas o que ninguém esperava é que ele viesse a anunciar a própria morte. Morreu de complicações renais e diabetes. Mas até dias antes, ele trabalhou normalmente circulando pela cidade com o seu velho serviço de alto-falante. A música É o Silêncio, devido ao Nelson, é considerado um hino na cidade, em Nova Europa. A apresentadora de rádio, Sônia, disse: quem é de Nova Europa e vai morar fora e escuta essa música, logo se lembra da sua cidade por causa dele, Nelson Fortunato. No enterro de Nelson, além de familiares e amigos, estava o prefeito, vereadores e autoridades da cidade. E quando o caixão baixou a sepultura, aquele solo de pistão tão marcante da música É o Silêncio foi ouvido em todo o cemitério. E um técnico da rádio esteve lá e soltou a própria voz de Nelson anunciando a sua própria morte. Atenção, atenção! Estou informando o meu próprio falecimento. Atenção! O falecimento deste grande amigo de vocês, amigo do seu dia a dia, Nelson Fortunato. Eu não sei a hora do meu enterro, mas a verdade é que eu morri, e quem quiser me visitar, eu estarei lá no velório, deitadinho no caixão. Rezem por mim, que eu ficarei agradecido. E todos, atendendo o pedido do próprio Nelson, oraram, rezaram pela sua alma, enquanto o caixão era coberto pela terra fria do cemitério. Ele deixou muita saudade. Era amigo de todos de Nova Europa. Todos que lembram de Nelson Fortunato e o seu velho carro de som, anunciando, fazendo propaganda e comunicando os falecimentos, inclusive o da sua própria morte. Mais uma história que a vida ou a morte escreveu. Que saudade de você, Nelson e o seu carro de som.